Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha quem eu trouxe pra este canal. Olá, tudo bom, gente? Mari Vasconi, todo mundo já conhece, né? Ah, eu acho que não. Maravilhosa. Gente, tô muito feliz porque vocês pedem muito essa collab há séculos. Toda vez que eu apareço com você no Instagram... No evento. Mas você vai gravar, né? Vocês vão gravar, né? Gente, é só um evento, assim, no caso a gente não leva a câmera pro evento. Mas conseguimos, depois de tempos tentando marcar esse encontro, e viemos bater um papo sobre cabelo ondulado, claro, porque Mari, rainha ondulada deste YouTube. Como se ela não fosse, né, amores? Então a gente vai conversar um pouco sobre as diferenças dos nossos tipos de cabelo, dos cabelos ondulados no geral, né? Exato. Então, pra começar, a gente pode falar sobre os 3 tipos de cabelo ondulado. É porque às vezes, visualmente, a gente olha, a gente pensa, cabelo ondulado é tudo a mesma coisa, ou a gente pensa que é só aquele ondulado mais aberto, né? Mas tipo Gisele Bündchen. E, gente, nada a ver. Primeiro ponto importante que eu acho que a gente tem que falar é a questão da textura, né, Bru? Sim. Porque assim, essa tipagem que a gente tem hoje, de 2A, B, C, 3A, B, C, etc, gente, isso foi criado porque um cabeleireiro lá nos Estados Unidos viu essa necessidade de tipar os cabelos por textura, porque assim, quando você chega num salão, você tem que conseguir fazer penteados e trabalhar com todo tipo de textura de cabelo. E, por exemplo, o cabelo liso, por mais que o desenho do cabelo liso sempre seja aquele cabelo reto, a textura é diferente. Sim. Tem aquele cabelo liso que você bota um grampo, o grampo escorre, e tem o cabelo liso que você prende um grampo, ele fica lá perfeito. Tem liso que é mais grosso, tem liso que é mais fino. Exatamente. Aí por isso que, por exemplo, eles fizeram um A, B e C para tipos de textura de cabelo liso, e tem esse tipo de textura para ondulados, cacheados e crespos. Às vezes a gente acha que é pelo desenho, né, Bru? Só que não, é pela textura. Textura, exato. Lembrando que muita gente tem dúvida entre as diferenças do cabelo ondulado pro cacheado. O ondulado, normalmente, ele tem esse formato de S, né, no seu desenho, como você tinha dito. Sim. Mas a textura pode variar muito dentro dessa classificação, né? Exato. O 2A é aquele cabelo mais aberto, que define com mais dificuldade também, né? Sim. Não é todo produto que vai dar certo. E é aquele cabelo que, assim, por exemplo, os nossos cabelos, a gente até vai falar um pouquinho sobre isso depois, dependendo do produto, da finalização, do corte que a gente faça, ele vai definir, assim, muito mais facilidade. Agora o 2A, às vezes as meninas que têm esse tipo de cabelo vão lá, compra ativador de cacho, gelatina, fica amassando, amassa, corta, faz isso, aquilo, e ele tem aquela definição, e ele continua com a mesma definição. Ele não passa daquilo, sabe? Ele tem aquele máximo que chega, que é aquela um pouquinho mais definida, mas ele não fica com esse formato que estão os nossos, né? Exato. Não importa muito o tamanho, o tipo de produto, ele sempre vai estar com aquelas ondas bem abertas. Exato. Já o 2B, ele é muito modelado facilmente, né? Exato, que é o meu tipo de cabelo. É isso, pra quem já vai perguntar, o cabelo da Mari é 2B. Não é 3A. Fica a dica, não Fica a dica. E ele se modela muito fácil, se você quer fazer uma escova, você consegue. Se você, dependendo do produto, do tipo de finalização, ele pode ficar muito definido. Por isso que algumas pessoas acham que o seu cabelo que é 3A. É 3A, mas não, é o tipo de finalização mesmo. Exato. Né? Se você for observar aqui meu cabelo tem muitas camadas, claro, por causa do corte. Mas se você for levantar aqui, por exemplo, e for olhar a parte de baixo do meu cabelo, gente, olha a diferença. Olha como ele tem uma raiz muito mais lisa, como a onda é muito mais aberta. E assim, a ponta, que é a parte mais fina do cabelo, mas de qualquer cabelo, porque a ponta é onde o cabelo perde massa com mais facilidade, na ponta ele acaba dando uma... Ele forma uma voltinha. Exato. Por isso que muita gente confunde meu cabelo e fala, não, você não tem cabelo ondulado. Porque aí quando você olha no geral, aquelas ondinhas que formam na ponta, né, aquela viradinha, parece que ele é mais pra cacheado. Mas se você olhar o cabelo dela de perto, podemos atestar que é 2B. A Bru chegou aqui falando, mas não é 3A mesmo? Olhar. Aí ela começou a olhar o cabelo e falou, não, menina, é 2B mesmo. Real. E o meu é o 2C, né? Que também tem gente que acha que é 3A, tem gente que acha que é mais 2B. Já falando um pouco sobre isso, ele vai variar também com o comprimento, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Sim. Mas no geral, o 2C ele tem ainda mais definição. E ele se define facilmente. É muito mais fácil do que um 2B, por exemplo. Muito facilmente, exato. Se o cabelo 2C está sem finalização nenhuma, ele vai ter algum nível de definição. Claro que com finalização ele vai ficar muito mais definido. Sim. Mas não vai depender totalmente de uma finalização para ele se definir. Exato. Já o meu, que é 2B, meu amor, sem finalização, ele fica
um liso estranho. Aham. Ele fica tipo um liso super volumoso e sem definição. Algumas poucas partes até rola tipo uma definição assim. Mas num geral é aquele bolo de cabelo assim que você olha e fala, tudo bom, querida? O que aconteceu com você? Tudo bom? E tanto é que durante, tipo, a vida inteira eu achava que meu cabelo era um liso que deu errado na vida, Isso, sabe? Que mamãe e papai não fizeram direito. E é muito comum isso, gente. As onduladas se identificam demais. Sim. A gente achava que o nosso cabelo era um liso estranho, um liso Sim. armado, um liso volumoso. E a gente não sabia lidar, né? Sim. Diferente das cacheadas que sempre sabem que elas são cacheadas desde pequenas, mesmo se elas não sabem Exato. cuidar, elas sabem que o cabelo dela é cacheado. Sim. A gente não sabia, né? É. Que o nosso cabelo era ondulado. Então, o cabelo ondulado, ele tem algumas particularidades. Exato. Né? O que nós vamos falar agora, Exatamente. queridos? Mas algumas vocês já sabem, né? Vocês já imaginam. Como, por exemplo, essa questão da definição, que, meu amor, cada dia é uma surpresa. É. E eu acho que, como a gente já falou um pouco, vai variar da finalização e também o tipo de produto. Exato, O gente. cabelo ondulado, ele tem essa particularidade. Ele necessita de uma finalização mais detalhada, né? Mais voltada para esse tipo de cabelo. E os produtos também, apesar de que, novamente, nem todos os ondulados vão funcionar com os mesmos produtos. Exato. E falando um pouco sobre isso, já gravamos um vídeo pro canal da Mari falando sobre essas diferenças de produtos. Produtos que dá certo no cabelo dela e no meu não dá, e vice-versa. Então, Sim. estará aqui embaixo o link do vídeo e do canal dela pra vocês se inscreverem, caso vocês não sejam inscritos, que eu acho muito difícil. Ah, eu não acho difícil, não. Mas dá uma Bora olhadinha conhecer lá e olha o vídeo que ficou ótimo. Outra particularidade, gente, que assim, cabelo ondulado é bizarro, é corte. É uma coisa que eu falo pra muitas leitoras, assim, porque às vezes chegam algumas meninas falando pra mim, Mari, eu já testei finalizações diversas, já testei produtos diversos, nada dá certo. Eu falo, gata, já pensou em dar um corte aí no teu cabelo, fazer mais camadinha, fazer um Muda corte? tudo. Cara, muda muito. Eu tive recentemente uma experiência que a Bru viu, porque ela acompanhou. Uhum. Que eu tive um corte de cabelo que deu super errado. E assim, é bizarro, porque eu já conheço meu cabelo muito bem. Então, no dia que cortou o cabelo, quando eu fui finalizar, que eu percebi que ele tava sem camadas, eu já pensei, cara, deu ruim. E não deu outra. Quando ele secou, ele ficou com um efeito abajur total, ficou sem definição, não caía bonito do jeito que ele tá fazendo aqui, ele ficou, sabe, totalmente pra fora. E não teria produto que ia resolver Não. aquilo. Era o corte que precisava ser modificado. Às vezes é só o corte, gente. O corte É. já vai resolver todos os seus problemas. Porque eu acho que o cabelo, quando ele não tá cortado da forma adequada, ele não fica tão definido. Sim. Fora todas essas questões do efeito abajur, que a gente sofreu tanto. Sim. Pra quem não sabe, eu vou deixar uma imagem aí. Mas é quando o cabelo é cortado reto, fica com aquela base e aquele volume mal distribuído. E a gente achava que o nosso cabelo era muito volumoso, muito armado, né? Sim. Como a gente falava na época. Sim. Por causa disso. Sim. Se tivesse tido um corte adequado, Não pronto, ficaria o assim. volume fica distribuído harmonicamente em todo o rosto e resolve o problema. Eu acho que o corte é importante para todo tipo de cabelo, mas Sim. pro ondulado ele faz uma diferença muito grande. Sim, eu comecei a receber comentários de que o meu cabelo, na verdade, era 3A, não era ondulado, nada disso. Depois de alguns cortes que eu fiz, Sim. que assim, fez muito mais camadas no meu cabelo. E aí, com camadas, o cabelo é livre para se definir. Porque quando tá tudo num bloco só, meu amor, é um com peso em cima do É. outro. E a gente já sabe que peso para cabelo ondulado não Não dá funciona, certo. não dá certo. Você tem que deixar o cabelo mais soltinho, assim. E aí, quando você faz várias camadas, meu amor, aí o cabelo fica livre pra voar. Exato. Aí ele define muito mais. E aí dá até essa impressão de tipo, nossa, seu cabelo mudou a textura. Não mudou. Foi Porque, corte. exato, é o que eu tinha falado um pouco antes, o comprimento vai mudar o nível de definição que você consegue. Também. Né? O meu cabelo agora que tá enorme, ele fica mais pesado, que é o que a gente falou. Sim. O cabelo ondulado, ele pesa com facilidade. Sim. Então, o próprio peso do cabelo, não é um produto que eu usei que deixou pesado. E aí, ele vai ficando com as ondas mais abertas. Então, até a Mari falou que ele tá parecendo mais um 2A agora. Não, 2B, amigos. 2B mesmo, né? Eu tô ficando louca. E por quê? Por causa do comprimento. Exato. E aí, quando eu tinha o cabelo mais curtinho, ele era muito mais definido. Eu sempre falo isso pra vocês. Sim. Eu também achava até mais fácil de cuidar por causa disso. Então, o comprimento influencia também. Aí vamos trocar, amiga, porque eu tô louca pra ter meu cabelo comprido de volta, É. porque a pessoa cortou meu cabelo, cortou mais do que eu queria. Não é mesmo? Ai, vamos trocar. Bom, eu te dou o comprimento até você casar. E depois Vai, você me vai, devolve. Por favor. E agora falando um pouco das diferenças entre o meu cabelo e o da Mari, que como a Mari falou, às vezes a gente olhando foto, tudo podem achar que o nosso cabelo é do mesmo tipo, que é muito Sim. parecido,
Mas eles têm muitas particularidades e muitas diferenças. Sim. Poderia dizer que opostos, né? Primeiro que o meu fio é muito mais fino que o da Mari. Muito. Né? Gente, é cabelo de neném. Você bota a mão assim, é tipo, ai, que neném. E você sabe que eu achava que o meu cabelo era grosso? Sério? Nossa, eu achei ele super fino, tipo, comparado com o meu. Então, comparado com o seu, o seu é muito mais grosso. Então, apesar do cabelo dela ser 2B e o meu 2C, o cabelo dela às vezes gosta de produtos mais pesados. Exato. Porque ele é grosso. Exato. Tipo, pra vocês terem uma noção, tem produto pra cabelo crespo que eu uso e o meu cabelo assim, tipo, ama de paixão. Porque é aquele creme mais pesado, aquele creme mais denso. Porque se é um creme muito leve no meu cabelo, imagina. Eu pareço um arbusto, meu amor. Não dá muito certo, sabe? Aí depois dos cortes, até melhorou isso um pouco a questão, sabe? Tem cremes mais levinhos que eu consigo usar. Mas no geral, é tipo, creme grosso é amor da minha vida, entendeu? Eu gosto de cremes que são ricos em óleos, mas não cremes tão pesados quanto manteigas, por exemplo. E falando um pouco sobre óleos, a minha etapa de cronograma capilar favorita é a nutrição. E a da Mari? Hidratação, amor. Aliás, não só o cronograma, né? Os produtos no geral. Sim. Você gosta de produtos Sim. mais hidratantes, finalizadores hidratantes. Exato, é o que eu tava falando pra Bru. Até gosto de óleo nos meus finalizadores, nos produtos que eu uso no cabelo. Só que tem que ter uma base hidratante muito forte. Se for uma base oleosa muito forte, meu cabelo não vai rolar, não vai gostar. Então são bem opostos mesmo, gente. Então, pra vocês verem que apesar do meu ficar definido com mais facilidade, ele também não se dá bem com produtos muito pesados. Sim. Já o da Mari, que não é tão fácil assim definir quanto o meu, se dá super bem com produtos mais pesados. Exato. Então vai variar muito de vários fatores, né? Sim. A espessura do fio, se ele é poroso ou não. E não só a classificação de 2A, 2B, 2C. Sim, então o recado geral, né, desse vídeo, Bru, eu acho que seria isso, pra vocês não se prenderem tanto a essa questão de tipo de cabelo e muito menos ainda por fotos, porque às vezes por fotos você se baseia e fala assim, o seu cabelo é X ou Y, o meu cabelo é igual, e às vezes não é, cara. Não é igual, porque tem todos esses fatores, né, Bru? Tem a espessura do cabelo, tem a porosidade do cabelo, o comprimento, como é que tá, o comprimento, o corte, muita coisa. Então é bacana, né, Bru, as pessoas ouvirem as coisas que a gente tem pra dizer, as nossas resenhas e tudo, mas eu acho que é bacana também vocês conhecerem o próprio cabelo. É exatamente o que eu ia falar. O autoconhecimento do seu cabelo. Sim. Você tem que saber o que ele gosta. Então, por exemplo, se você que tá me assistindo tem o cabelo 2C, mas o seu cabelo é muito mais grosso que o meu, não necessariamente as minhas dicas e produtos vão dar 100% certo. Então você tem que saber conhecer o seu cabelo mesmo, né? Sim. Saber do que ele gosta, o que vai dar certo, que facilita muito na escolha dos produtos, também você não gastar dinheiro, né? Jogar dinheiro fora, comprar produto que não vai dar certo pro seu cabelo. Quando você sabe mais ou menos o que ele gosta, é mais fácil de escolher. Sim, é mais fácil. Exatamente. Assim como o oposto também acontece, né? Às vezes eu indico muita gente pro canal da Bru e pro canal de outras youtubers onduladas, porque o meu cabelo é muito grosso. Então eu sei que, assim, ele é um ondulado um pouco fora da curva. Porque exatamente. Os ondulados é fino. Então, às vezes, produtos que, assim, pra mim, cara, não rola de jeito nenhum. Pra outras onduladas é tipo, caraca, eu amo esse produto de coração. Exatamente. Então é isso, gente. Conheçam os seus cabelos e conheçam o canal da Mari, tá bom? E o vídeo que fizemos juntas, ela vai estar esperando por vocês lá. Ai, gente, por favor, esse vídeo tá muito maravilhoso. E é claro que está maravilhoso porque tem presença de Bru Serrano. E a sua presença ilustre no meu canal. Então se inscrevam aqui no canal da Mari. Deixe o seu like aqui, por favor. Até a próxima. Beijo, tchau. Tchau.